Não sei se essa história é tão forte quanto outras que já saíram no canal, mas é algo que me aconteceu há pouco tempo e que ainda não consigo entender. Minha mãe me pediu para ir ver seu padrinho, o Sr. Alberto. Ele tem mais de 90 anos e já quase não consegue falar. Fora isso, ele anda um pouco com o andador e não sai mais de casa. Ele mora sozinho em um pequeno povoadinho aqui na minha região, um lugar que eu não conhecia, mas que achei lindo desde que cheguei. De lá dá para ver os morros nitidamente, e como é um local um pouco elevado, o vento sopra o tempo todo. É um daqueles lugares onde se escuta até quando alguém varre a frente de casa. Me mandaram lá para verificar o telhado, pois uma parte tinha caído e precisava de muitos reparos que o senhor já não conseguia fazer e que sairiam caros se contratassem alguém. Como trabalhei na construção civil por muito tempo, sou bom nisso, então fiz esse favor para minha mãe e fui. Aproveitei também para verificar algumas portas que não estavam fechando bem. Fiz uma espécie de manutenção, mas apesar da casa ser antiga, estava bem cuidada. E na verdade gostei de estar lá, me relaxou. O ambiente lá é tranquilo, embora fosse evidente que o senhor precisava de muita ajuda. Ele não falava, mas fazia gestos com as mãos ou com a cabeça, e eu conseguia entender o básico. Enquanto eu consertava algumas tábuas no pátio, algumas crianças que acho que eram vizinhas se aproximaram de mim. Disseram que jogavam futebol ali perto e perguntaram se eu queria jogar com eles, pois estavam precisando de mais um para o time. Achei engraçado porque eu já tenho mais de 20 anos e eles deviam ter, sei lá, 8 ou 9. Mas mesmo assim fui, porque achei legal eles serem tão abertos comigo. Estávamos jogando em uma quadra improvisada no meio do morro, quando um deles, do nada, me perguntou: "Você não tem medo de dormir na casa do seu Alberto?" Perguntei por quê e ele respondeu: "Por causa da mulher." "Que mulher, se o seu Alberto mora sozinho?" "A mulher dos cabelos de terra. Ela mora por aqui." O menino falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela gosta de subir nos telhados para ver o lugar, então às vezes ela fica lá em cima da casa do seu padrinho. Dei risada achando que estavam brincando comigo, mas todas as outras crianças disseram o mesmo, com uma seriedade que me fez duvidar. Eles não podiam ser tão bons atores, podiam? Um deles até apontou com a cabeça para o telhado, como se soubesse que naquele momento ela estava lá. Não olhei para cima, e para falar a verdade, aquela noite foi difícil. Não é que eu estivesse com medo do que as crianças disseram, mas aquilo ficou na minha cabeça, principalmente essa ideia de que ela gostava de ficar no telhado, como se fosse um hábito dela. Dormi com a janela meio aberta porque estava quente, e tudo o que eu conseguia ver era o céu escuro e as sombras das árvores. A casa tinha formato de L, então o telhado não era visível de onde eu estava. Senti vontade de olhar, mas não fiz isso. Queria só me convencer de que não havia nada ali, de que era tudo uma história. No dia seguinte, seu Alberto me mostrou a parte de trás da casa. Ele queria que eu revisasse umas tábuas soltas em um tipo de mezanino, onde, segundo ele, seus filhos dormiam quando vinham visitá-lo. Mas era óbvio que, pela situação do negócio, isso não acontecia há mais de uma década. Subi com cuidado, mas não era exatamente um quarto, era mais como um espaço esquecido, cheio de objetos velhos, um espelho todo manchado e um bercinho pequeno encostado na parede. Em um canto, havia mechas longas de cabelo endurecido pela terra, como se tivessem sido enterradas por muito tempo. Sei que pode parecer uma bobagem, mas meu primeiro pensamento foi que talvez um gato ou algum outro bicho tivesse entrado ali. Mas não havia rastros de nenhum animal, apenas terra solta e um cheiro estranho, como terra úmida, mas desagradável. Desci e não falei nada. Não queria que pensassem que eu estava impressionado. À tarde passei na vendinha para comprar água e encontrei as crianças de novo. Uma delas me disse:
Você viu ela, né? Às vezes ela desce pelo lado da cozinha. Meu primo viu uma vez e disse que ela rastejava como se não tivesse pés. Perguntei se era uma pessoa real, se sabiam quem ela era e ou de onde vinha. Porém, ele só deu de ombros e foi embora com os outros, como se só quisessem me assustar. Naquela noite, tranquei bem as janelas, apaguei todas as luzes e me deitei com o celular na mão, caso ouvisse algo estranho. Não ouvi passos nem barulhos, mas por volta das 3 da manhã, pelo menos foi o que o celular marcava, algo me acordou. Não sei exatamente o que foi, mas fiquei parado, ouvindo. Então algo rangeu lá em cima, como se alguém estivesse andando devagar no telhado. Não era o vento nem os galhos das árvores, era um som mais grave e pesado. Me senti ridículo, mas não consegui me mexer. Durou pouco, talvez alguns segundos, mas eu senti como se tivessem passado minutos inteiros. Não quis olhar o horário de novo, e também não quis olhar para fora. Me obriguei a acreditar que era um animal, e que as crianças estavam apenas brincando comigo. Mas, gente, pela manhã quando saí, juro para vocês que havia uma linha de terra seguindo a parede, como se alguém tivesse caminhado descalço e deixado rastros de barro seco. Os passos eram pequenos e muito finos. Não dava para ver os dedos ou a forma exata, mas eram muito simétricos, muito precisos para serem coincidência. E algumas marcas ao lado pareciam de cabelo sendo arrastado. Não sei se isso faz sentido, mas foi essa a impressão que tive. Depois disso, nunca mais dormi bem nos dias que ainda fiquei lá. Terminei o que minha mãe havia me pedido e voltei para a cidade sem contar nada a ela. Só disse que seu Alberto estava tranquilo, mas já muito cansado, e que seria bom mandarem alguém para ficar com ele. Mas já fazia muito tempo que ninguém sabia nada sobre sua família. Nunca mais voltei para aquele lugar, nem falei com as crianças, nem com ninguém de lá. Mas a imagem da mulher de cabelos de terra parada no telhado, às vezes, aparece nos meus sonhos. E o pior é que cada vez que ela aparece, está em uma casa diferente. Cada vez mais longe daquele lugar. Cada vez mais perto de mim. Nos arredores do povoado João de Barro, encontram-se os restos de uma velha fazenda que dizem ter sido muito importante nos anos 40. Embora tenha sido bonita e grande em seu auge, desde que me lembro sempre foi apenas ruínas, com muros caídos e pedras espalhadas por toda parte. Apesar de ser um lugar abandonado, meus amigos e eu gostávamos de ir até lá para brincar. Passávamos as tardes explorando sem a permissão de nossos pais, fingindo procurar tesouros. Também jogávamos esconde-esconde e outros jogos desse tipo, bem coisas de crianças mesmo. Porém, todos sabíamos que não deveríamos estar naquele lugar. Nossos pais nos avisavam repetidamente para não irmos até lá, mas nunca lhes demos ouvidos. Compreendemos o porquê numa tarde, quando chegamos cedo à velha fazenda para brincar. O tempo passou rapidamente e não percebemos que o céu começou a se cobrir com nuvens escuras. Não houve trovões para nos alertar sobre uma tempestade e de repente a chuva começou a cair. Sem outra opção, corremos para nos abrigar em um dos cômodos em ruínas, esperando que a chuva passasse. No início, vimos isso como uma desculpa para ficarmos mais tempo, mas conforme as horas passaram e a chuva não cessava, começamos a nos preocupar. Alguns sugeriram que devíamos sair mesmo assim, afinal o que seria pior, ficar até tarde ou enfrentar a cinta dos nossos pais. No entanto, sabíamos que não adiantaria tentar ir embora, pois a essa altura o rio que precisávamos atravessar para voltar já estaria transbordando e provavelmente seríamos arrastados pela correnteza. Não nos restava outra opção a não ser esperar. Um dos meus amigos tinha um isqueiro e juntamos alguns galhos e folhas secas para acender uma pequena fogueira.
como a chuva continuava caindo, começamos a contar histórias de terror. Eram mais inventadas do que reais, mas mesmo sabendo que eram apenas contos, lembro-me claramente do momento em que ouvimos um grito estrondoso vindo da parte mais afastada do pátio dos fundos. Era um grito de homem, carregado de desespero, como nada que já havíamos ouvido antes. E olha que eu já havia escutado gritos de dor, como quando um dos meus tios foi baleado e minha mãe teve que tirar a bala do ombro dele sem anestesia. Lembro-me como ele chorava feito uma criança de 5 anos. Mas esse grito, esse era 100 vezes pior. Mesmo vindo de longe, todos ouvimos claramente a ponto de virarmos nossas cabeças ao mesmo tempo. Nos levantamos sem saber o que fazer, esperando por outro som ou por alguém aparecendo. O silêncio pairou por um momento, até que houve outro grito. Agora parecia estar mais longe e menos nítido. Alguns disseram que não era um grito de gente, mas sim o vento ou algum animal. Mas não dava para mentir que naquele instante o medo tomou conta de nós. Não nos importamos mais com o rio cheio nem com a chuva. Corremos o mais rápido que podíamos até a estrada que levava diretamente à comunidade. Lá, vimos um grande grupo de homens e mulheres, entre eles nossos pais. Os homens usavam gorros e capas, e muitos seguravam facões, como se estivessem indo atrás de alguém. Quando nos viram, começaram a gritar, perguntando onde estávamos. Mentimos, dizendo que a chuva nos pegou de surpresa no campo e que nos abrigamos na fazenda. Se contássemos que havíamos estado lá desde cedo, eles ficariam ainda mais bravos e o rei ia cantar na nossa bunda. Porém, eles sabiam que não estávamos dizendo a verdade. Tentando desviar a atenção deles, mencionei que deveríamos sair rápido, pois um animal se aproximava. Contamos que ouvimos seus gritos e que estava rondando a fazenda. O semblante dos adultos mudou imediatamente. Eles não nos perguntaram nada. Apenas voltamos todos juntos pelo caminho de volta ao povoado. Antes que cada família seguisse para sua casa, os adultos falavam algo baixo, então não consegui ouvir. Mas todos assentiram com a cabeça antes de se despedirem. Já em casa, minha mãe esquentou a janta, e enquanto estávamos sentados à mesa, ela me disse novamente para não voltar àquela fazenda. Ela pediu ao meu avô, que estava conosco, que me contasse a história do lugar. Talvez assim eu perdesse a mania de me aventurar por lá. Meu avô me olhou fixamente por um momento e sua expressão ficou cravada em minha mente como um prego. Achei que ele estava inventando uma história para me assustar e depois de um longo silêncio, ele finalmente disse: "Esse lugar está amaldiçoado. Nem você nem seus amigos devem se meter lá, guri." Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, tive a oportunidade de conhecer o homem que vivia naquele local, que não é tão antigo quanto vocês pensam. Quando eu ainda era bem jovem, eu me lembro que aquela fazenda era muito rica. Lá viveu um homem e nunca se soube bem de onde ele veio. Daquela fazenda saíam carroças carregadas de mercadorias para a cidade. Era a mais rica a quilômetros de distância. Mesmo quando as colheitas não iam bem em outras fazendas, para ele sempre dava tudo certo. A produção nunca caiu lá. Meu avô continuou contando a história, embora meus pais provavelmente já a conhecessem. Ele nos contou que anos depois daquele homem se estabelecer no povoado, começaram a acontecer coisas estranhas. Por exemplo, ele era visto caminhando pelo lugar até tarde da noite. Alguns camponeses que voltavam muito tarde do campo, depois de plantar ou de caçar no mato, afirmavam ter visto a figura de um cachorro, mas um cachorro para lá de grande. Nunca tinha sido visto cachorro por aquela área cercada, muito menos daquele tamanho. Mas as coisas estranhas não pararam por aí. Algumas crianças que saíam para levar comida para seus pais que estavam no campo desapareceram. Um foi seguido por outro e depois mais outro. Em poucos meses, já eram 8 crianças que evaporaram.
Junto a eles, 2 mulheres grávidas que tinham ido lavar roupas no rio também desapareceram e nunca mais foram vistas. Todos começaram a suspeitar daquele homem. Meu avô disse que as pessoas estavam convencidas de que o animal que haviam visto no mato era aquele homem e que ele era o culpado pelos desaparecimentos, pois era impossível haver um cachorro daquele. O que reforçou as suspeitas foi que quem tinha visto o animal notou que ele mancava da pata traseira e, coincidentemente, o fazendeiro não tinha uma mão. Desde que ele chegou, diziam que ele tinha perdido a mão quando era mais jovem no moedor de açúcar, por isso só tinha o cotoco. Eles não tinham outra explicação para o que estava acontecendo. Então, em uma noite de tempestade, todos pegaram o que encontraram em casa para se defender e foram direto para a fazenda do homem rico. Meu avô continuou contando com muitos detalhes o que fizeram a seguir. Ele relatou como arrombaram as portas daquele lugar e como encontraram o homem, arrastando-o para fora. Eles o levaram até a antiga praça que ainda ficava em frente à velha igreja. O homem gritava desesperado, perguntando do que o estavam acusando. As pessoas presentes gritavam que era por causa do pacto que ele tinha feito com o diabo, que por isso ele tinha ficado rico, e que com a ajuda do demônio ele assumia a forma de um cachorro gigante, matando mulheres e crianças. Ele foi acusado de várias coisas terríveis. Sem ouvir sua resposta, todos o mataram sem dó ou piedade. Ele sofreu muito, e dizem que seus gritos foram ouvidos até perto da minha casa. Durante o processo, ele acabou confessando que praticava magia negra desde os 12 anos, e que foi graças a isso que ficou tão rico. Ele também admitiu que o próprio diabo lhe deu o poder de se transformar em um animal e que foi ele quem matou as crianças. Diante de tais horrores confessados, terminaram com ele. Queimaram seu corpo até virar cinzas para que ele não voltasse e para que as autoridades não descobrissem. Com o tempo, a família daquele homem foi embora do lugar. Havia muitos boatos sobre eles, e dizia-se que seus filhos eram fruto de uma relação incestuosa com sua própria filha. Também contavam que sua fazenda ficou amaldiçoada e que, apesar do seu corpo ter sido destruído, seu espírito ficou preso naquele lugar amaldiçoado. Por isso nos proibiram de nos meter lá, porque tinham medo de algo nos possuir ou nos levar. Naquela noite eu não consegui dormir, lembrando dos gritos que tinha ouvido naquele dia. Seriam realmente daquele homem? Meu avô e meus pais me proibiram de voltar lá e de falar sobre o assunto com qualquer outra pessoa. Eu não podia nem contar aos meus amigos. Parece que todo o lugar havia prometido manter aquilo em segredo. Quando fiquei mais velho, comecei a namorar uma garota de um lugar próximo à minha comunidade. Eu a conheci em um baile. Quando já tinha certa confiança com ela, me atrevi a contar o que aconteceu naquela vez que nos metemos na fazenda. Também contei a história do homem-cachorro que devorava crianças e mulheres grávidas, esperando que ela reagisse com surpresa, assim como eu reagi quando ouvi a história pela primeira vez. O surpreendido fui eu, pois ela me disse que já conhecia a história. O bisavô dela viveu muitos anos e se lembrava de ter sido ajudado pelo fazendeiro rico que foi esquartejado. Ele nunca achou que o homem fosse uma má pessoa e contou que o fazendeiro ajudava muitas pessoas com sua fazenda. No antigo assentamento que ela morava, a história era diferente. Diziam que tudo de que o acusaram era mentira, que foi por pura inveja porque queriam se apossar de suas terras. Mas como as terras foram obtidas pela morte de um inocente, nunca deram frutos. Quanto aos gritos à noite, ela disse que eram verdadeiros e que até na comunidade dela às vezes eram ouvidos. Tudo aquilo me deixou muito perturbado e eu já não sabia no que acreditar. Aquele homem rico não tinha sido o monstro que meu avô descreveu e tinha aceitado as culpas por causa da dor dos tormentos que sofreu nas mãos das pessoas movidas pela inveja? Ou será que todos aqueles desaparecimentos foram sua culpa
e ele ainda está esperando vingança. Seja qual for a verdade, não quis mais me meter na casa que um dia foi dele. Até hoje, só de me lembrar daqueles gritos, minha pele se arrepia. Os pelos da minha costa se arrepiam só de contar essa história. Qual será a verdade por trás daquele caso do qual ninguém falava? Só Deus sabe se a morte daquele homem foi justa naquela noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Alessandro e sirvo a igreja há mais de 2 décadas. Durante todos esses anos ouvi inúmeras confissões, algumas cheias de arrependimento, outras de resignação, mas há uma que jamais poderei esquecer. Não pelo pecado em si, mas porque desde aquele dia algo mudou em mim. Aconteceu há vários anos em uma prisão de segurança máxima no sul da Itália. Recebi um pedido do Vaticano para ouvir a confissão de um detento. Não era incomum a Santa Sé enviar padres para as prisões, mas o que tornava esse caso estranho era a urgência do pedido. Não havia muitos detalhes, apenas a ordem de que eu deveria ir o mais rápido possível. A viagem até a prisão foi longa e silenciosa. Assim que atravessei os portões, percebi que aquele lugar não se parecia com nenhuma igreja em que eu já havia estado. O ambiente era pesado, a luz era fria e artificial, e o eco dos corredores reforçava a sensação de isolamento. Fui recebido pelo diretor do presídio, um homem sério que me conduziu por um corredor estreito até uma sala pequena, onde havia apenas um banco de madeira e um confessionário improvisado com uma grade metálica no centro. "O preso está a caminho", informou-me. Perguntei se ele sabia por que minha presença havia sido solicitada, e ele não respondeu de imediato, mas seu olhar dizia mais do que suas palavras poderiam expressar. "Apenas fale com ele, padre." Alguns minutos depois, ouvi passos pesados se aproximando. 2 guardas escoltavam um homem alto e magro, vestindo um uniforme laranja desbotado e algemado nos pulsos. Ele não parecia com os assassinos que eu tinha visto em fotografias de processos judiciais, pois não tinha um olhar agressivo, nem um semblante endurecido. Pelo contrário, parecia vazio e ausente. Ele sentou-se à minha frente e por um instante não disse nada. Depois, sem levantar os olhos, começou a falar em voz baixa. Disse que não estava ali porque havia matado aquelas pessoas. Pelo menos não com suas próprias mãos. Era algo mais, algo que o acompanhava desde a infância. Ele relatou como desde pequeno sentia uma presença ao seu lado. No início eram apenas massas pretas nos cantos de seu quarto, ou vozes que ninguém mais podia ouvir e que ele não compreendia, mas com o tempo aquilo deixou de se limitar à escuridão. Ele começou a vê-lo refletido em espelhos, vitrines e até em poças d'água após a chuva. Um contorno escuro, sempre perto, sempre observando. Não tinha nome, mas ele sabia que estava ali e que queria algo dele. Os assassinatos começaram na adolescência e antes eram pequenos atos de violência que no início pareciam acidentes. Um colega de escola que caiu da escada após um empurrão involuntário, ou um gato que apareceu morto no quintal, sem que ele se lembrasse de tê-lo machucado. Mas depois, quando cresceu, foram pessoas, amigos e desconhecidos. Qualquer um que cruzasse seu caminho no momento errado acabava sendo vítima dele. Cada vez que tentava resistir, aquela coisa se manifestava de formas mais intensas. Contou-me que havia refletida nos espelhos, que deixava marcas nas paredes de sua casa e sussurrava seu nome durante a madrugada, até que ele parou de lutar e simplesmente aceitou o que era. Quando terminou sua confissão, levantou o olhar e pela primeira vez nossos olhos se encontraram. "Ele não está satisfeito", murmurou.
Perguntei a que ele se referia, mas ele apenas sorriu. Precisa de algo mais. Não soube o que dizer naquele momento. Apenas me levantei e chamei os guardas para levá-lo de volta à cela. Enquanto ele era escoltado pelo corredor, percebi que não parava de me olhar. Ao sair da prisão, o ar fresco me trouxe um leve alívio. Cruzei o pátio apressado, querendo deixar para trás a sensação que aquele encontro havia me causado. Mas quando cheguei ao portão de saída, algo me fez parar. Vi um reflexo. Virei a cabeça e vi minha sombra projetada no chão, alongada pela luz artificial das torres de vigilância. Mas havia algo estranho nela. Ela estava mais escura do que o normal, com contornos definidos demais, e não estava na mesma posição que eu. Engoli em seco e dei um passo para trás, enquanto a sombra permaneceu imóvel por mais um segundo antes de me seguir. Aquela noite, incapaz de dormir, repeti para mim mesmo que tudo não passava de sugestão, que a história do prisioneiro havia mexido com minha mente. Mas quando acordei de madrugada para ir ao banheiro e passei em frente ao espelho do meu quarto, novamente parei em seco. Havia uma silhueta escura de pé bem atrás de mim. Não me virei para olhar, pois não queria confirmar se aquilo estava mesmo ali ou se era apenas minha imaginação. Apenas apaguei a luz e voltei para a cama, sentindo meu coração bater acelerado. Desde aquela confissão, algo mudou. Não sei se aquela coisa o deixou e me escolheu, ou se sempre esteve comigo esperando o momento certo para se manifestar. Tudo o que sei é que desde então, sempre me sinto acompanhado por algo maligno. Isso aconteceu há quase 5 anos, a partir do momento em que estou escrevendo isso. Eu estava no ensino médio na época, e meu melhor amigo era um cara chamado Colton. Nós saíamos juntos quase todos os dias depois da escola e apenas procurávamos lugares aleatórios para ir e passar o tempo. Isso aconteceu logo após nossa escola nos liberar para as férias de fim de ano. Então tínhamos muito tempo livre e nada para fazer. Passamos os primeiros dias apenas relaxando na casa dele e jogando Xbox, mas eventualmente ficamos entediados. Queríamos sair para andar por aí ou ir a algum lugar. Bom, toda a nossa cidade sempre soube sobre uma igreja assustadora que ficava na área rural da nossa cidade. Ela estava meio que bloqueada por árvores, pois ninguém mais cuidava dela. Ela estava abandonada desde que eu me lembrava, mas mesmo sabendo da existência dela, nunca nos ocorreu explorá-la. Quando eu era criança, sempre tive medo dela, mas por algum motivo, agora eu estava um pouco mais intrigado. Então, quando eu e Colton estávamos andando por lá e passamos pela estrada deserta que levava à igreja, decidimos dar uma olhada. Queríamos pelo menos ver como estava naqueles dias, e se ninguém mais estivesse lá, iríamos entrar para ver por dentro. Já estava escuro, mas a lua brilhava o suficiente para que pudéssemos enxergar mais ou menos para onde estávamos indo. Também tínhamos nossos celulares, caso precisássemos usar a lanterna. A estrada estava horrível, cheia de buracos, e com mato crescendo entre o asfalto. Quando chegamos ao fim e olhamos para trás, já não conseguíamos mais ver a rua por onde viemos. Olhando para a igreja, ela parecia muito mais assustadora do que eu me lembrava. Parecia que a floresta a havia engolido. Até mesmo a cerca que rodeava o pátio estava completamente coberta pelas plantas altas. Nós passamos por uma parte quebrada da cerca e vimos que o ambiente estava muito silencioso conforme nos aproximávamos da igreja. Não vimos nenhuma luz ou ouvimos qualquer som que indicasse a presença de alguém ali, então subimos até a grande porta de entrada e a empurramos para abrir. O som que fez foi de madeira rangendo e arrastando pelo chão. O barulho ecoou pelo salão inteiro. Ficamos parados na porta por 1 minuto,
apenas observando de onde estávamos. O que foi realmente estranho e assustador era que todo o lugar cheio de fileiras de bancos parecia praticamente intocado. Não havia destroços, nem mesmo pichações, como seria de se esperar de um lugar velho como esse. Eu entrei e Colton veio logo atrás de mim. Caminhei lentamente pelo corredor, apenas olhando ao redor. Cada passo que dávamos ecoava pelo teto alto, e quando chegamos mais perto do final, ouvimos um barulho repentino e alto. O estrondo ressoou por toda a igreja. Nós dois pulamos de susto e rapidamente pegamos nossos celulares para ligar a lanterna. Mas não conseguimos identificar de onde veio o som. O barulho tomou conta do prédio inteiro e ecoou por todos os lados. Ficamos parados e movemos a luz dos celulares em todas as direções, tentando encontrar o que havia causado aquilo, mas não vimos nada. Colton achou que talvez houvesse outro cômodo perto da entrada e que algo poderia ter caído ali. Mesmo assim, continuamos explorando. Fui até o fim do corredor onde ficava o altar. Subi nele e olhei para trás, na direção de onde viemos. Estava tão escuro na entrada que nem mesmo a luz do meu celular alcançava tão longe. Depois de 1 minuto, Colton disse que queria verificar o outro cômodo, então fomos até lá. Na parede lateral havia uma porta, então eu a abri e iluminei o interior com minha lanterna. À primeira vista não consegui identificar que tipo de sala era aquela, mas entramos e olhamos ao redor. Havia cadeiras empilhadas contra a parede e várias caixas espalhadas, como se fosse um depósito. Enquanto estávamos lá dentro, ouvimos um som sutil. Nós dois paramos de nos mover. Era um barulho leve, como um tum. Soava como passos caminhando pelo corredor de onde havíamos acabado de vir. Nós dois congelamos, pois o som vinha da área do altar e parecia estar se aproximando da entrada. Podíamos ver apenas através da fresta da porta do cômodo onde estávamos. Então ficamos olhando para a escuridão lá fora, esperando enquanto os passos ficavam cada vez mais próximos. Então, por uma fração de segundo, alguém atravessou a escuridão e saiu pela porta da frente. Os passos pararam e prendemos a respiração enquanto esperávamos. Antes de ouvirmos a porta ranger ao se fechar, olhamos um para o outro, apavorados. Nenhum de nós sabia se deveríamos tentar correr, nos esconder ou o que fazer. No final, acabamos ficando ali, congelados de medo por vários minutos, até que achamos que quem quer que fosse já havia ido embora. Então saímos correndo da igreja. Não paramos de correr até chegarmos ao final da estrada deserta e de volta à rua. Até hoje não sabemos quem estava lá dentro, mas a pessoa, ou o que quer que fosse, veio exatamente de onde eu tinha estado momentos antes. Não havia portas naquela parte da igreja, então a pessoa teria que estar escondida ali em algum lugar, bem ao meu lado. Isso é, se realmente fosse uma pessoa. Até hoje, anos depois, eu ainda não consigo dizer com certeza. Saudações, comunidade do Diário dos Pesadelos. Sou de Cabo Verde e acompanho este canal há vários meses. Adoro as histórias dos inscritos e hoje quero compartilhar com vocês um acontecimento inexplicável que ocorreu há 4 anos. Naquela época, eu morava com minha mãe e meus avós. Ocorreu no final de novembro de 2020. Meu avô, infelizmente, estava internado no hospital, já em seus últimos dias de vida. Ele havia dado entrada em um estado quase inconsciente, com a respiração forçada. Os médicos o desenganaram, dizendo que era apenas uma questão de tempo. A noite de 19 de novembro seguia como qualquer outra. Lembro-me de ter ido dormir cedo, pois estava muito cansado. Então, perto da meia-noite, minha mãe me acordou apressada, dizendo que eu precisava cuidar da minha avó, pois ela e minha tia iriam imediatamente ao hospital. Elas haviam recebido uma ligação.
Meu avô estava agonizando. Fiquei na mesa de jantar enquanto minha avó ligava para alguns familiares para contar a notícia. Ao mesmo tempo, eu conversava no Discord com um amigo para desabafar. Foi então que algo aconteceu. Algo que até hoje não consigo explicar e que ainda me arrepia só de lembrar. Enquanto digitava, um som estranho veio do quarto dos meus avós. Uma voz masculina, distorcida, envolta em uma estática. A princípio pensei que a TV tivesse ligado sozinha ou que o sinal estivesse com interferência. Mas, ao prestar mais atenção, percebi que a voz tentava dizer algo, embora eu não conseguisse entender as palavras. Com o passar dos segundos, a estática ficou mais forte, até se tornar quase um estrondo nos meus ouvidos. Um calafrio percorreu minha espinha e, sem aviso, senti um sussurro no meu ouvido esquerdo, um último suspiro, uma respiração entrecortada que fez meu corpo se enrijecer. Juro que naquele momento senti que alguém estava ao meu lado. Num piscar de olhos, o ar ficou gelado e pesado. Reunindo coragem, me levantei lentamente e caminhei até o quarto dos meus avós. Cada passo parecia denso, como se algo no ambiente tivesse mudado para pior. A estática ainda soava, mas ao chegar à porta, o ruído mudou repentinamente para um rosnado baixo e ameaçador, semelhante ao som que os gatos fazem quando estão assustados ou se sentem em perigo. Quando entrei, a cena me deixou paralisado. Os 2 gatos do meu avô estavam lá frente a frente com os corpos tensos. Suas orelhas estavam para trás como se estivessem prestes a atacar. Seus olhos brilhavam no escuro e seus rosnados ecoavam pelo quarto. Ao me verem, eles pararam abruptamente e fixaram o olhar em mim, como se tivessem visto algo que já não estava mais ali. A TV estava desligada e não havia nenhuma fonte de som aparente. Tudo estava no lugar. No entanto, o ambiente continuava pesado, quase sufocante. Saí do quarto e voltei para a mesa da sala de jantar, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Minha avó, por sua vez, havia terminado sua ligação. Perguntei se ela tinha escutado algo, mas, surpresa, ela negou com a cabeça. Poucos minutos depois, meu telefone tocou. Era minha tia. Atendi a chamada em particular, já com um pressentimento sobre o que iria ouvir. Ela me confirmou que meu avô havia falecido e que, infelizmente, não chegaram a tempo. Ela pediu que eu não contasse nada à minha avó ainda. Quando minha mãe voltou para casa e deu a notícia a todos, mencionou algo que me deixou ainda mais inquieto. Por volta das 11 da noite, ela viu os gatos do meu avô sentados juntos, encarando fixamente a janela do quarto. Ela atribuiu isso ao fato de que talvez meu avô tivesse vindo se despedir deles. Até hoje não tenho uma explicação para o que ouvi, embora no fundo queira acreditar que aquele suspiro foi a maneira dele se despedir de mim também. Obrigado por ler minha história. Adoro os relatos do seu canal e quero compartilhar algo aterrorizante que me aconteceu há um tempo. Algo que ainda me causa arrepios. Vejam, por um tempo eu costumava dormir em uma lojinha que fica dentro do terreno da casa dos meus pais. Fazia isso para poder ficar acordado conversando ao telefone com minha namorada. Para ser sincero, era algo que eu adorava fazer, mesmo que o local fosse um pouco afastado dos quartos onde dormiam meus pais e meu irmão. Na verdade, isso era até bom, pois por mais barulho que eu fizesse, não havia como acordá-los. Certa noite, como de costume, eu estava conversando com minha namorada, mas dessa vez ela teve que encerrar a chamada mais cedo porque estava com sono. Nos despedimos, e eu fiquei ali completamente sozinho e em silêncio. Vale mencionar que já eram cerca de 11 da noite, e como ainda não estava com sono, resolvi jogar um pouco para passar o tempo, até que acabei pegando no sono dentro da loja.
Horas depois, acordei por volta das 2:30 da manhã porque alguém estava batendo desesperadamente na porta do local. Eram golpes fortes, como se alguém estivesse pedindo desesperadamente para entrar e se proteger de algo. Por conta do horário, me levantei assustado. Lentamente me aproximei da porta, tentando me convencer de que poderia ser um dos meus pais que tinha saído sem que eu percebesse e agora não conseguia entrar. Assim que abri a porta de metal, um medo profundo me invadiu ao perceber que não eram meus pais e muito menos meu irmão. Sim, do outro lado havia alguém de pé. Pela postura e compleição, parecia ser um senhor de idade. Ele vestia uma camisa xadrez visivelmente velha, assim como sua calça. Dava a impressão de que suas roupas eram de muitos anos atrás. O que tornou tudo incrivelmente assustador, além do fato de um completo desconhecido estar batendo na minha porta àquela hora, foi que, mesmo estando tão perto de mim, eu não conseguia ver seu rosto. Era como se uma espessa mancha o cobrisse. Fiquei assustado na mesma hora. Por sua vez, aquela coisa simplesmente ficou ali como uma estátua. Os poucos segundos que levei para recuperar o controle do meu corpo pareceram uma eternidade, mas quando voltei a mim, fechei a porta com força e a tranquei, encostando meu corpo nela para garantir que não abrisse. Decidi correr para a casa e me trancar no meu quarto. No mesmo instante, comecei a ouvir batidas e uma risada macabra do outro lado, como se aquilo estivesse rindo de mim pelo susto que levei. Juro que aquela risada não parecia humana. Eu estava começando a me sentir mal, pois a situação estava ficando sufocante. Mas naquele exato momento me lembrei que meus pais sempre me disseram que em situações assim, eu deveria orar pedindo ajuda a Deus. Foi o que fiz. Orei e clamei a Deus por ajuda com toda a minha fé. Quase que instantaneamente todo o barulho cessou e a tranquilidade voltou. Esperei em silêncio por alguns minutos, certificando-me de que aquilo não voltaria. Quando senti que estava seguro, fui para o meu quarto e finalmente consegui dormir. Ao amanhecer, contei tudo para meus pais assim que acordaram. Eles, em silêncio, mas visivelmente assustados, me disseram que eu deveria ter cuidado para quem abria a porta, pois poderia ter deixado algo entrar em nossa casa. Depois daquela noite, parei de dormir na lojinha, e todas as noites antes de me deitar faço uma oração a Deus. Graças a Ele, nunca mais passei por algo parecido. Muito obrigado por ouvirem meu relato. Eu costumava morar em uma pequena cidade no norte do Texas, perto da fronteira com o Oklahoma, e essa cidade tinha muitas áreas antigas e degradadas. Quando eu tinha 20 anos, vivia em um desses bairros, em um complexo de apartamentos desgastado, com minha namorada. O lugar não estava em boas condições, mas era o que podíamos pagar na época. A área era conhecida pelo crime, e as pessoas frequentemente falavam sobre furtos e invasões. Não era incomum ouvir sirenes de polícia à noite ou ver atividades suspeitas nas ruas. No entanto, eu não estava muito preocupado, porque antes disso eu havia morado em Oak Cliff, que tinha uma reputação ainda pior. Uma noite eu estava de folga do trabalho e lendo um livro chamado Shogun na sala de estar. Estava lendo há cerca de 2 ou 3 horas quando percebi que precisava ir ao banheiro. Coloquei o livro de lado e me levantei para ir para o fundo do apartamento. O apartamento tinha 2 quartos e um banheiro. Quando cheguei à entrada do corredor, vi pegadas de sapatos enlameados no chão. As pegadas estavam voltadas para a sala, exatamente onde eu estava deitado lendo no chão. Fiquei instantaneamente alerta e me encostei na parede, preocupado que alguém ainda pudesse estar no meu apartamento. Meu coração disparou enquanto eu seguia cuidadosamente as pegadas enlameadas pelo corredor até o meu quarto. O quarto era pequeno,
com apenas uma cama, uma cômoda e uma janela na parede de trás, perto do topo da cama. Quando entrei, notei claramente as pegadas. Elas começavam na janela, atravessavam minha cama e depois retornavam para a mesma janela. A janela estava ligeiramente aberta e a tranca parecia frouxa, como se alguém a tivesse forçado. Minha colcha tinha manchas fracas de lama onde a pessoa provavelmente pisou, e a visão me deu um arrepio na espinha. Fiquei parado ali, literalmente congelado, tentando imaginar se a pessoa ainda estava por perto. Passei muito tempo andando pelo apartamento, procurando por alguém, mas não importa onde eu olhasse, não conseguia encontrar ninguém. O que mais me assustou foi que a única entrada ou saída do apartamento era a porta da frente, na sala, onde eu estava deitado no chão. Agora, a parte mais estranha, e eu sei que isso pode parecer inacreditável, era o cobertor que eu usava para cobrir a janela. Era um cobertor grande, dobrado e preso para bloquear completamente a janela. Mas quando olhei para ele, o cobertor estava no lugar, parecendo intocado, cobrindo perfeitamente a moldura. Mas alguém tinha que ter aberto aquela janela para entrar. Eu sei disso. Essa pessoa deve ter escalado, movido o cobertor cuidadosamente para o lado e entrado no quarto. Depois caminhou pelo apartamento, pelo corredor, até a sala, onde eu estava deitado lendo. Me arrepiava pensar que essa pessoa poderia ter ficado ali, me observando por um momento antes de ir embora. Na época eu estava em boa forma, mas enquanto estava deitado no chão, minhas costas estavam voltadas para o corredor, então não vi nada chegando. Depois daquela noite, não consegui dormir direito por semanas e continuava sentindo como se alguém estivesse me observando. Minha namorada ficou preocupada no começo, mas como ela não estava lá quando aconteceu, não entendia por que eu estava tão assustado. Eventualmente, ela ficou frustrada com o quanto eu estava nervoso e sugeriu que nos mudássemos para outro lugar. Demorou alguns anos para eu superar isso, mas ainda há momentos em que me pego pensando no que aconteceu. Penso em por que a pessoa não chegou mais perto ou por que não fez nada além disso. E ainda não consigo entender como ela entrou em primeiro lugar. A ideia de alguém conseguir entrar assim e sair sem deixar vestígios ainda me dá arrepios.